Olá, brasileiros e brasileiras. YouTuber não é gente, mas sou professor e o show tem que continuar. Hoje nós vamos começar o nosso estudo da morfologia, revendo algumas das categorias que vocês já conhecem, começando a falar sobre os artigos e a primeira parte dos substantivos. Tudo bem? Artigos é, em geral, um conteúdo bastante simples, né? Eles são os termos que vêm antes dos substantivos, que antecedem os substantivos, para determiná-los de maneira geral, genérica ou específica. Só existem duas classes de artigos. Os artigos definidos, o a no singular, os as no plural, e indefinidos, uma, uns, umas, da mesma forma. Então, se eu digo, um menino saiu correndo, nessa frase, para fazer a análise sintática dela, eu começo aqui do verbo, ó, determinando qual é o termo que na frase indicação, saiu correndo, né? É uma locução verbal, na verdade, que está sendo colocada. E o termo um é um artigo indefinido que determina de maneira geral o substantivo menino. Então, artigo indefinido. O menino, que é novo na escola, chegou. No nosso outro exemplo, a gente tem uma definição mais específica. Eu uso até de uma oração adjetiva aqui para especificar algo sobre o substantivo menino, não é? Então, a gente tem aqui a presença de um artigo chamado definido, não é? Que está aqui no masculino, no singular. Tudo bem? De forma geral, não há grandes detalhes com relação à classificação dos termos que são chamados de artigos. Os artigos também eles podem se combinar com as preposições, né, que são termos de ligação. Então, por exemplo, com a preposição a, o rapaz foi ao clube, né? A preposição, o artigo. A moça foi à igreja. Então, quando se soma o artigo, né, a com a preposição a gente tem o que a gente chama de sinal indicativo de crase, né? O a craseado aqui, ó. Aos, no plural, as. Tudo bem? Com esse sinal indicativo sendo colocado para o lado esquerdo. O artigo também pode se combinar com a preposição de, né? De mais o, do, de mais a, da. Também pode se combinar com a preposição em, no ou na, em mais o, né? Em mais a, na. Eles também podem se combinar com os artigos indefinidos, por exemplo, dum, duma, num, numa. Mas, em geral, a gente recomenda que o aluno, quando esteja escrevendo uma redação de vestibular, redações de testes oficiais, né? Que ele opte por não usar essas formas aqui contraídas. De um, de uma, em uma, seriam mais adequados, embora a língua reconheça que essas formas aqui existem. Uma outra preposição que pode se somar com o artigo é a preposição por, né? Que na sua origem era per. Então, por ele, eu posso dizer pelo garoto, né? Por ela, pela menina, por exemplo, da mesma forma. Como o artigo sempre acompanha o substantivo, ele só vai ter uma única função sintática. Quando a gente for estudar a sintaxe, a gente vai ver que a única classificação possível para o artigo é a de ser um adjunto adnominal, ou seja, aquele termo que acompanha o nome. O prefixo latino ad quer dizer que está junto de. Então, junto do nome. O nome é bem reforçativo, né? Nesse sentido, mais adiante a gente vai aprender que ele tem essa função de adnominal. A única função possível. Bom, um detalhe importante a ser colocado a respeito do artigo é a questão da substantivação. Como assim, professor? Bom, todo termo que é precedido, faltou uma sílabazinha na minha escrita aqui, precedido, todo termo que é precedido de um artigo, ele passa a ser um substantivo. Por exemplo, nessas nossas duas pequenas frases aqui. Cantar é ótimo. Eu tenho dois verbos, né? Cantar e é. Esse verbo aqui funciona como sujeito da minha oração. Continua sendo um verbo. Bom, vamos supor que eu quisesse colocar um artigo aqui antes dele. O cantar do pássaro é lindo. Olha que curioso. Cantar aqui não é um verbo, é um substantivo. É como se eu quisesse dizer, o canto do pássaro é lindo. Então ele passa, ou a palavra que é originalmente, né, na morfologia um verbo, ele passa a ser aqui um substantivo. No outro exemplo, ele não disse isso. Olha, o verbo está aqui, ó, e o não só acrescenta aqui a circunstância de negação à ação de dizer. Esse não aqui a gente vai chamar de advérbio. Tudo bem? É um advérbio de negação. Mas repare no outro exemplo logo a seguir. O não do professor chocou a turma. Então está aqui o verbo, né? Então
a negativa, a negação do professor, o não aqui, ó, vai ser classificado então como um substantivo. Por quê? Porque antes dele eu tenho um artigo. Então, automaticamente ele passa a ser um substantivo. Ah, professor, então tudo aquilo que vem logo depois do artigo é necessariamente substantivo? Não, atenção, né? Aqui o não é o núcleo do sujeito. O não do professor. Está aqui o verbo, né? O cantar do pássaro é. Tudo isso aqui, né, é o sujeito dos verbos, né? No caso do verbo é e do verbo chocar aqui. Então, o núcleo aqui, ó, é o substantivo, é que passa a ser o substantivo. Olha esse meu exemplo. O desajeitado garoto sorriu. Olha, o verbo está aqui, ó, o verbo intransitivo sorrir. Ah, então desajeitado é um substantivo? Não. Embora eu tenha o artigo logo antes do termo aqui, ó, o núcleo do termo é o substantivo garoto. Desajeitado só acrescenta uma qualidade a esse substantivo. Então isso aqui é um adjetivo. Os três fazem parte do mesmo termo. O desajeitado, o garoto, tudo isso aqui é o sujeito do verbo saiu, né, para efeitos de função sintática. Então, artigo, adjetivo e substantivo. Atenção, né, na hora de classificar, para que você consiga procurar qual é o núcleo do termo e esse é que desempenha o papel de substantivo. É esse o termo que, mesmo pertencendo originalmente a outras classes, como verbo ou advérbio, passa a ser substantivo, né, se antes dele houver um artigo. Tudo bem? Vou apagar o quadro e a gente segue com o substantivo. Bom, os substantivos, por sua vez, são uma classe bastante ampla de palavras, né? Em geral, a gente costuma dizer genericamente que são os termos que dão nome aos seres, mas mais do que os seres, os substantivos podem dar nome, por exemplo, a objetos, né? Se eu disser computador, mesa, cadeira, né? Seres animados ou inanimados, né? Os objetos também são seres. Os fenômenos, chuva, vento, raios, trovões, né? Eles também são substantivos. Os lugares, né? Tanto os maiores quanto os menores, sentimentos, estados de espírito, qualidades, também podem ser substantivos. A gente vai ver se são substantivos abstratos, na sua maioria, ou eu posso ainda ações sendo substantivadas, né? Também vão ser classificadas como substantivos. Então vamos ver algumas dessas categorias, especificando algumas peculiaridades de cada uma delas. Então, existem 5 possíveis divisões, né, que a gente vai fazer aqui, para classificar os substantivos. Essas classificações são cumulativas, ou seja, eu posso classificar um mesmo substantivo usando quase todas essas categorias, exceto a categoria dos substantivos coletivos. Então, vamos ver uma por uma. Por exemplo, quanto ao processo de formação de palavras, né? O substantivo pode ser primitivo ou derivado. Primitivo, né, a gente pensa que vem primeiro, né, aquele que dá origem. E derivado é aquele que vem de outro, ele deriva do primitivo. Olha lá, limão, limoeiro, né? Eu adiciono aqui, ó, um sufixo, uma partezinha aqui, né, móvel na palavra, né? Então eu mantenho, de certa forma, uma parte do radical da palavra que tem significado, né? Da parte da palavra que tem significado, e acrescento um afixo, que é uma parte móvel aqui. No caso, a gente chama esse afixo de sufixo, porque ele vem depois. Se vier antes, a gente chama de prefixo, né? Olha lá, mar marítimo, qualidade daquele que vem do mar, né? Joia, joalheria. Então, a loja de joias, né? Então, eu acrescento esse sufixo aqui chamado eria. Então, isso é com relação ao processo de formação de palavras. Eu posso também ter os substantivos que têm um único radical, a gente chama tecnicamente de morfema desinencial, ou seja, aquilo que traz um significado. Ou o substantivo que seja composto, que tenha 2 ou mais, né, lexemas, 2 ou mais partes que tenham significado dentro de uma só palavra. O simples nós não precisamos abordar, nós conhecemos bem, né? Pensando com relação a essa categoria aqui, a gente poderia dar um exemplo de cada um deles, mas os compostos eles podem ser formados de 2 formas, né? Ou por justaposição, colocados lado a lado, com hífen ou sem hífen, ou por aglutinação, em que se perde uma parte da palavra. Por exemplo, né? Terça-feira, ó, é um numeral, não é? E um substantivo juntos aqui, ó, que formam um único termo, né? Arco-íris, olha. Arco-íris não é nem o arco, que é um substantivo, nem a íris, que é outro substantivo.
segundo termo que se forma, que não significa nem arco nem íris, mas uma nova ideia que compõe, né, essa palavra, peixe e boi. Por exemplo, na falta de um outro termo para dar nome àquele animal, a gente usa o nome de outros dois animais para compor, né, um terceiro nome aqui. Então, eu posso ter também os substantivos compostos sem o uso do hífen. Olha lá, o girassol, né? O verbo girar, mas a palavra sol. Não se perde nada. Na verdade, se usa um S para conectar essas duas vogais. Água ardente, aqui eu tenho uma perda, né? A água que arde, né? A cachaça, assim chamada, água ardente. Então, um substantivo e um adjetivo que vão formar uma única palavra. O vai e vem, olha lá, a ideia de dois verbos juntos que formam aqui agora um substantivo. Tudo bem? Acho que até aqui tranquilo, nenhum problema, nenhuma questão. Bom, existem algumas confusões que se dão nessas duas outras divisões aqui categóricas. Por exemplo, comum e próprio. O nome comum é o nome dado para uma classe de objetos ou até a sua subespécie, sem determiná-las, né? Já o nome próprio é um nome específico. Então, um exemplo comum é dizer assim, rapaz. Rapaz, ora, é um substantivo comum, que vale para Hugo, para José, para João, para Pedro, para Marcos, para Paulo, enfim, que são nomes próprios. Se eu disser cidade, é um nome comum, né? É um substantivo comum, genérico, que serve para eu falar do Paranoá, do Itapuã, de Itaguatinga, de Braslândia, etc. Se eu for pensar que isso seriam cidades. Claro que no DF são regiões administrativas, eu quis usar exemplos daqui, mas não ficou muito bem apropriado. Então, se eu disser Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, eu estou usando nomes próprios. Em geral, nomes de pessoas, né? E nomes de lugares, além de nomes de marcas que definem, especificam um substantivo, são chamados de substantivos próprios. Então, qual é a confusão aqui? Eu disse, flor, isso é um substantivo genérico. Então, se eu disser rosa, margarida, jasmim, isso são substantivos próprios. Se eu estiver falando das flores, não, são espécies de flores, mas ainda assim são nomes comuns, né? A não ser que eu dê esses nomes para uma pessoa, e aí sim eles passam a ser nomes próprios, né? Todos esses nomes que eu disse aqui já foram dados a pessoas, por exemplo. Bom, uma outra divisão categórica que nós temos é o substantivo concreto ou abstrato. Tinha ensinado para você no passado que o substantivo concreto é tudo aquilo que você pode tocar e ver. Mas essa definição é imprecisa, porque o substantivo concreto é aquele que tem existência independente. Então, pode ser um objeto, né? Um ser, por exemplo, se eu digo rapaz, isso é um substantivo concreto, ou chão, isso é um substantivo concreto, né? Mas se eu digo vento, isso também é um substantivo concreto. Os seres imaginários também são concretos. Eu digo fada, né? Dragão, bruxa, enfim, são substantivos concretos, porque mesmo sendo criados na imaginação, eles são seres que têm uma existência independente. Ao contrário dos substantivos abstratos, que são aqueles que dependem de outros seres para existir. Então eu coloco algumas expressões aqui para que a gente possa avaliar. Por exemplo, emoções, tristeza e alegria. Ora, a tristeza e a alegria não têm uma existência própria. É preciso que alguém sinta-se triste para que haja a tristeza. É preciso que alguém se sinta alegre para que haja a alegria. Então, eles são substantivos ditos abstratos. As sensações, por exemplo, né? Dor. Ora, a dor não existe por conta própria. Preciso que eu me machuque física ou psicologicamente para que eu sinta essa dor. Excitação também, da mesma forma, não existe por conta própria, não existe sozinha, não existe independentemente, né? Os sentimentos, amor, melancolia e as ações substantivadas, que era o que eu dizia para você lá no início. Como assim, professor? Por exemplo, o verbo é abraçar. Como eu chamo o ato de abraçar? Eu chamo o abraço. Existe um abraço, ele, por conta própria, sozinho, ele tem uma existência independente? Não, é preciso que duas pessoas realizem o ato de se abraçar para que exista o substantivo abraço. O ato de viajar, a viagem só acontece quando se emprega, né? Quando se faz, quando se realiza o ato de viajar. A caminhada, o ato de caminhar, e assim sucessivamente. Né? Por fim, nós temos os substantivos chamados coletivos. O substantivo coletivo é um tipo de substantivo comum que dá nome a um conjunto de seres. Nós estamos muito acostumados a ver os substantivos coletivos relacionados aos animais, né? Uma nuvem de gafanhotos, um enxame de abelhas, um cardume de peixes, né? Mas eu também posso usar coletivos para objetos ou para organizações humanas, por assim dizer, né? Pode ser
um bando de animais, mas um bando de desordeiros, por exemplo, um cortejo de fiéis, uma tropa de soldados, uma legião de seguidores, um elenco de atores, um álbum de fotografias, uma biblioteca de livros, né? Uma manada de búfalos, mas também uma manada de desordeiros, né? Uma corja de bandidos, uma horda de bárbaros, né? Uma turba de manifestantes, por exemplo. Então, essas categorias são todas elas cumulativas. Vou fazer só um exemplo aqui para que a gente possa tentar classificar. Se eu escrever, por exemplo, assim, a palavra copo, vou usar aqui como exemplo, só para a gente poder ver essa classificação. Então, vamos pegar um por um aqui para tentar fazer essa classificação. Ora, copo é um substantivo primitivo ou derivado? Primitivo, né? Eu posso derivar, por exemplo, a pessoa que trabalha numa copa, um copeiro. Então, é um substantivo primitivo. Copo é um substantivo simples ou composto? Simples, ele é formado por um único radical, uma única palavra que tem significado. Copo é um substantivo comum ou próprio? Ora, é um nome genérico que se dá a um objeto. Então, esse é um substantivo comum. Copo é um substantivo concreto ou abstrato? Ele é um substantivo concreto, porque ele tem existência independente. Depois de feito, pronto, realizado, né? Ele não depende de outro ser para continuar existindo. Mas ele não é um coletivo, porque ele designa aqui, no caso, um único ser. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito das flexões dos substantivos e vamos introduzir a categoria morfológica dos adjetivos. Quanto às funções sintáticas do substantivo, nós vamos deixar para depois, né, para quando nós começarmos a adentrar o estudo da sintaxe. Então, muito obrigado. Esse foi o nosso pequeno encontro de hoje. Aquele abraço.